Shalom, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos que aguardam com muita expectativa a volta do Cordeiro Santo de Deus, não é? Como diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, ele diz que iria, mas voltaria, não nos deixaria órfãos. No versículo 18, não ficaríamos órfãos, ele voltaria. E viver sem essa expectativa é suicídio. Viver sem a expectativa de olhar para os céus todos os dias e dizer, será que é hoje? Pode ser hoje. Maranata, que ele venha. Por isso é uma alegria essa expectativa. Nós não estamos sós. Nós estamos crentes na expectativa e no aguardo de que ele voltará. Por isso, muitas das coisas aqui da terra, elas perdem o sentido, né? Quando nós vivemos a expectativa do céu, algumas coisas aqui da terra não fazem o menor sentido, não tem a menor graça, porque ansiamos e aguardamos uma outra pátria, um outro lugar, porque ele diz que iria preparar e voltaria, e nós estamos aguardando. Ontem nós tivemos uma festa na igreja e o tema era justamente esse, a volta de Cristo. Das 27 cartas e evangelhos do Novo Testamento, dos 27, 23 falam sobre a volta de Cristo. Apenas a carta de Gálatas não fala sobre a volta de Cristo. E as outras 3, dos 27, são cartas como a de Judas, endereçadas às pessoas. Então isso é muito importante, essa expectativa da igreja sobre a volta de Cristo. Se os irmãos concordam, pode dizer amém. Se não, diz, não é tanto assim. E como o pastor Noidi disse, é verdade. Eu estou muito feliz mesmo, primeiro de estar na Shalom, rever os amigos, os irmãos, queridos mesmo do Senhor, e estar com a minha esposa. Estar com a minha esposa é muito bom. E não é papo de pastor, não. Retórica pastoral não é, não. Eu falava isso quando a gente via. Raramente ela me acompanha, né, mano? É muito difícil, ela fica com os meus filhos, ou ela fica com a igreja, sempre há alguma coisa. Mas hoje, graças ao bom Deus, Deus abriu uma oportunidade de nós estarmos juntos aqui. De nós estarmos esse tempo junto. A gente se desentendeu no caminho, por causa que nós nos perdemos. A gente se perde com o GPS e tudo. A gente se perdeu e tal, mas eu falei, é bom estar com você. E o melhor é que eu vou passar a eternidade com ela. Aí é melhor ainda. Graças a Deus por isso. Meus irmãos, é sempre bom estar aqui na Shalom. Eu gosto muito. Quando eu vejo a excelência dos irmãos, né, naquilo que fazem, como cuidam das coisas, eu fico muito feliz. E muito, muito, muito mesmo. Verdade, estava lá, fico rindo, vendo as coisas, coisa bonita, coisa bacana mesmo, a Shalom. E eu tenho um carinho muito grande por essa igreja. Muito, muito grande mesmo. Que Deus continue abençoando. Mas também uma responsabilidade, que eu sei o zelo que o pastor Noidi tem com relação ao púlpito, etc. E eu agradeço por estar comemorando com vocês esses 12 anos de Shalom, né? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Já apareceu, inclusive, aqui. O texto apareceu. Segunda, vocês têm aqui uma noite do clamor, 60 minutos, 1 hora de clamor, e o texto chave é esse. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Me permitam ler mais uma vez esse versículo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós estamos reunidos em Teu nome. Pedimos a presença manifesta do Senhor. Pedimos que o Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem, aquele que inclina o coração do rei para a direita ou para a esquerda, possa fazê-lo nessa noite, levando-nos até o altar do Senhor, tomando posições, erigindo altares, retirando toda a brasa gasta da fornalha, trazendo lenha nova, queimando o coração pulsando, tendo os olhos marejados, fitos naquela cruz. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode realizar. Eu confesso a minha total dependência do Senhor. Eu confesso, reunido junto com a noiva, que somos absolutamente dependentes do noivo. Se ele não realizar, saiba que não será realizado. Se o Senhor não falar aos nossos corações e mente, nós sairemos daqui da mesma forma. Apenas exercício de intelectualidade, boa homilia, mas não passará disso, não contará na eternidade. Mas se o Senhor falar, a tua noiva escuta a tua voz, o teu rebanho sabe quando o pastor chama, os teus soldados escutam a voz do general, e eles se levantarão e tomarão posição, porque reconhecem a voz do pastor. As tuas ovelhas sabem quando o Senhor fala e quando o Senhor não fala. As tuas ovelhas reconhecem a tua voz e te seguem, mas elas não ouvem o salteador. Elas se recusam veementemente a segui-lo. Por isso eu peço, bom pastor desse rebanho, fala e eles te ouvirão. No nome e pelo amor de Jesus, o nosso Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, é interessante quando Deus está falando aqui a Salomão, o terceiro rei da monarquia unida, assim chamada. A monarquia unida de Israel, que começa com Saul, passa por Davi e termina com Salomão, filho de Davi. Depois disso, é o reino dividido, a monarquia fragmenta, a monarquia racha, porque Roboão e Jeroboão disputam o reinado. E o Senhor aqui está falando, depois de ter o templo todo sido enchido pelo que nós chamamos de Shekinah, no capítulo 7, versículo 2, diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa. Havia uma manifestação da glória do Senhor imensa, intensa, a densidade da glória. Há uma presença, há uma realidade da presença do Senhor tão intensa que os sacerdotes não conseguem entrar. E no meio do sacrifício, da festa, no meio da alegria, no meio da celebração, vem o Senhor, aparece o Senhor a partir do versículo 12, à noite ele aparece ao terceiro rei de Israel, Salomão, e como que colocando uma proposta diante do rei, diz: olha, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos e me seguir, eles vão caminhar por um trajeto. Porém, se eles não me ouvirem, se eles não escutarem o que eu tenho dito, eles vão por outro caminho.
Existe um quadro muito antigo, talvez alguns se lembrem, chamado o quadro Os Dois Caminhos. Era um quadro de uma estrada, quem riu sabe do que eu estou falando. Era uma estrada e você tinha aqui um caminhozinho estreito e outro caminho ali espaçoso, largo, representando como que o vale da decisão. Você chegava na bifurcação e olhava para cá e olhava para cá e você tinha que se decidir. A mesma maneira, a grosso modo, Deus está falando com Salomão, dizendo para ele: olha, Salomão, o meu povo vai chegar nessa bifurcação, vai chegar naquele ponto e dizer: se eu caminhar por aqui, vai dar num lugar, se eu caminhar por ali, vai dar no outro. Eu particularmente, e se o pastor de vocês ensinar outra coisa e eu disser qualquer coisa aqui que confronte o que o pastor tem ensinado, fique com o que ele tem ensinado. O que o pastor Noedi tem ensinado, vocês continuam. Qualquer coisa que confronte o que vocês têm aprendido com ele, fiquem o que ele tem ensinado, esqueça o que eu digo. Mas se não pensa, eu não acredito numa relação direta, mecânica, de causa e efeito. Discordo de Newton. Numa relação, se eu fizer assim é isso, se eu fizer aquilo é assado. Claro, eu creio na semeadura e na colheita. Eu não estou falando disso. A minha questão é quanto ao tempo da colheita. Uma vez eu orava há muito tempo por um líder. Quando eu orava, depois de tempo de oração e jejum, eu abro uma passagem e Deus diz: não ore mais por ele. Não ore, porque eu não ouvirei a tua oração. Cesse a oração por ele. E eu comecei a entender que há, por exemplo, como Faraó no Egito, há um ponto que eu e você não sabemos qual é, que não há mais volta. A pessoa vai, mas não tem mais. Deus diz: daqui para frente eu vou endurecer o coração dele. Não há mais volta para ele. Ele chegou no limite, não sei porquê, mas Deus disse: agora não tem mais volta. A questão da semeadura, da colheita, da causa e efeito é verdade, mas a questão é o tempo. Se você ler a carta de Pedro, você vai perceber que Deus diz: alguns pecam e vêm à luz rapidamente, outros pecam e vai ser reconhecido o pecado só depois, não mais nessa vida. Por algum motivo Deus não traz à luz, às claras, o pecado de alguns irmãos, não traz a público o escândalo. Por algum motivo ele segura mais lá no céu, senão o galardão. Eu não entendo muito bem o galardão, porque Deus nos dá o galardão lá na eternidade, se só a presença dele já basta. Eu fico pensando: Deus, por que o Senhor vai me dar um galardão no céu? Não que eu não queira, mas só estando no céu já está bom. Mas ele vem dizer: eu vou dar mais aí. Eu fico pensando, com Deus, o que eu faço com esse galardão no céu? Aí eu chego lá e digo: recebi. Eu vou ficar disputando quem recebeu? Eu não sei, mas alguma coisa que eu fiz aqui, e não por meritocracia necessariamente, mas ele vai me recompensar no céu. Eu não vou receber aqui, eu vou receber lá. Vou dar mais um exemplo para fortalecer o meu argumento. Imagine você que você ora 20, 30 anos por uma pessoa, ela não se converte. Você morreu. Dali 3 anos essa pessoa vem ajoelhada aqui na Shalom, chorando e diz: eu quero Jesus. Jesus. Você orou quanto? 30 anos. Você viu o resultado? Não. Mas lá no céu você vai ter o resultado, uma alegria, dizer: você também. Ele disse: depois que você morreu 3 anos, fui na Shalom, ouvi uma pregação e me converti. Você diz: 30 anos, a pessoa não podia, pelo menos eu ter te visto lá na terra, não precisa ter jejuado tanto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Há coisas que não vão ser numa relação mecânica, do UTDs, a expressão latina, dando que se recebe, pega aqui, daqui, eu investo aqui, recebo, nem sempre.
Algumas coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos explicar. A única coisa, nós olhamos para o céu e dizemos: Deus, eu não entendi nada, mas tá bom, eu acho que o Senhor tem um plano, creio nisso, e nós vamos saber porque eu fiz isso. Eu poderia aqui me estender nisso, caso de Urias e outros casos. Eclesiastes fala do acaso. Há uma tese sobre o acaso, uma tese de doutorado. Urias, qual foi o problema com Urias? Ser leal ao rei? E nós poderíamos aqui trabalhar vários casos, mas não é isso que eu quero trazer aos irmãos. O que eu quero trazer aos irmãos aqui é que quando Deus coloca isso ao seu povo, se o meu povo uma condicional, não é que ele está dizendo que no futuro vai ser isso ou aquilo, que o futuro vai ser assim um destino certo, não. Mas eu creio que aquela condicional, ela será respondida, mas não se eu observar, fixar os meus olhos, o foco, naquele momento só. Quando eu olho Shalom, ela tem 12 anos, mas a história começou lá atrás, e as decisões que vocês vão tomar, elas vêm de um patrimônio de decisões que vocês já têm tomado. Em outras palavras, eu quero dizer assim, que quando nós somos confrontados por Deus, colocados numa condicional, a escolher aqui ou ali, vale a nossa experiência, aquilo que temos cultivado com o Senhor, a fim de que tomemos algumas decisões posteriores que refletirão no futuro. Se não, vejamos, quando Salomão está aqui diante do Senhor e ouve isso, existem vários ingredientes que ele vem recebendo da geração que lhe sucedeu, da geração anterior, principalmente do seu pai. Uma geração liderada por seu pai, que aprendeu primeiramente a ouvir um não. Eu quero que você volte um pouco a sua Bíblia, 1 Crônicas 17. O apóstolo Paulo fala de conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Primeiro Crônicas, capítulo 17. Há um desejo que brota no coração de Davi. Davi é um homem, primeiramente, que ele não para de sonhar, de desejar as coisas de Deus. Salomão, seu filho, que está lá em 2 Crônicas 7, ele vê isso, a maneira como seu pai trabalha as questões com Deus. Deixa eu já começar a apertar um pouco você. Seus discípulos estarão vendo a maneira como você age. Os seus discípulos olham para você como referencial. As suas decisões, as suas atitudes, os seus atos, as suas reações são observadas não só por seus filhos da carne, mas por seus filhos da fé. O que é que os seus discípulos têm dito de você? Salomão está vendo o seu papai. O seu papai está no ápice do reino. O seu papai Davi está tranquilão lá no reino com a coroa. Agora é hora de colocar a mula na sombra. Agora é hora de descansar. Muitas guerras, já batalhei muito, já lutei muito. Ele olha e diz: não é possível. O que foi, Davi? Todo mundo tem casa bonitinha, todo mundo tem uma boa aposentadoria, todo mundo tem a sua casa pintadinha, está tudo certo, mas cadê o templo? Cadê a casa do Senhor? Ô Davi, fica quieto, cara, já estamos por aqui de coisa. Paz, a Shalom tem trabalho, segunda eu estou no clamor, terça eu não estou aonde, quarta eu não sei o quê. Chega, Davi. Não, chega não está certo. Ô Davi, você já lutou
lutou tanto. Você já foi presbítero há quantos anos? Você já é diácono há tanto. Você já fez tantos corais. Você já lutou tanto. Para um pouco, rapaz. Ele disse, não posso parar. Mas por que não? Porque a casa do Senhor ainda não está da maneira como deve estar. Há alguma coisa errada, falta gente. Tem muita cadeira vazia. Nós precisamos nos indignar. Davi, fica quieto, rapaz. Olha o tamanho do teu reino. Olha o tamanho das coisas. 12 anos, já está tranquilo. Mas ele é inquieto. E o filhão dele está vendo. Ih, meu pai de novo. Meu pai está sonhando. Mas ele não só sonha, ele não só deseja. Mas os versículos 3 e 4 do capítulo 17 de 1 Crônicas, Deus manda o profeta Natã, com o desejo dele. Diz assim o profeta Natã, versículo 2: então Natã disse a Davi, faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo, vai, diz a meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para a minha habitação. Por quê? Em casa nenhuma habito, e etc, e etc, etc. Poxa vida, eu estou desejando realizar uma casa e fazendo, e agora o Senhor diz não, naquela mesma noite. E o seu filho está olhando. Eu fico imaginando que ele poderia ter várias reações. Faz bico. Se é assim, eu não brinco mais. Ah, o senhor não quer casa? Não sou eu que vou fazer? Estou fora. Tem uma ilustração de sermão antiquíssima. Diz que um senhor já de idade está plantando uma macieira. E passa um jovem e diz, o senhor está fazendo o quê? Ele diz, plantando uma macieira. Mas a macieira demora não sei quantos anos para que frutifique. Ele disse, pois é, eu sei. Então por que o senhor está plantando? Ele disse, porque quando eu cheguei aqui eu comi muita maçã sem ter plantado nenhuma. Certamente alguém plantou. E eu vou deixar isso para uma próxima geração. O problema é que quando nós ouvimos muitas vezes o não de Deus, nós fazemos bico com o nosso ego infantilizado. Ou nós olhamos e não acreditamos que a próxima geração vai ter que decidir, e ela está olhando para mim e para você. Salomão está olhando para o seu papai, quando seu papai ouve do profeta Natã um não bem grande de Deus. E ele diz, mesmo ouvindo o não, mesmo que ele não vá comer maçãs, mesmo que ele não aproveite do fruto, ele ainda preparou o ouro, ele convocou o povo, ele batalhou até o último dia da sua vida. Salomão está lá na frente, mas aqui ele está vendo. Lá atrás ele está vendo como seu pai age. Davi não faz bico, Davi não põe a bola debaixo do braço e vai embora. Davi não olha e diz, bom, se eu não construo, ninguém mais vai construir. Se esse privilégio não é meu, não vai ser de ninguém. Eu sabia que Deus está com bronca comigo. Eu sou perseguido, eu sou o pior dos caras, etc, 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 etc. Mas veja o versículo 16. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor. Ficou perante ele e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ele coloca a ordem no lugar certo, ele coloca as coisas no lugar certo. Ele diz, Senhor, quem sou eu, se o Senhor diz não? Quem sou eu, se o Senhor diz que eu vou ajuntar coisas, preparar tudo e entregar de bandeja para o meu filho? Quem sou eu, se o Senhor está me chamando para sair às ruas e fazer isso, isso, aquilo, outro? Perante o Senhor, quem sou eu? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido aqui? Ele vem e traz a consciência. Por quê? Na hora da decisão ficam os fundamentos, os princípios. Na hora que tiver dúvida entre os caminhos, e nós somos confrontados diariamente com o se, com a condicional. Amanhã, segunda-feira, temos que trabalhar, nós teremos que tomar decisões, nós teremos que fazer uma escolha.
E nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Quem sou eu? Quem é Deus? Quem é o Senhor? Porque a teologia da prosperidade, ela cresce e vai, e gente querendo ficar rico, porque as coisas começam a ficar completamente caóticas, e nós perdemos a dimensão de quem é Deus, quem é o Senhor do não e quem é o Senhor do sim. Quem diz para fazer e quem diz para não fazer. Nós perdemos essa dimensão. Nós perdemos. E Davi vem e coloca os pingos no i. Ele disse: não, Senhor, eu sou servo, tu és Senhor. O Senhor é o oleiro, vaso sou eu. Todas as vezes que estivermos no vale da decisão, todas as vezes que tivermos bifurcação no caminho, nós vamos ter que olhar para os fundamentos, para os princípios. Os fundamentos é que vão nos nortear a tomar o caminho certo, o princípio. Nós não andamos pelo que dá certo, nós andamos pelo que é certo. Essa é a diferença. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho visto muitas irmãs com filhas na idade adulta e que ainda estão solteiras. E algumas delas tentam me convencer dizendo: mas pastor, eu conheci o testemunho de um pastor que o filho dele casou tudo certinho, e casou inclusive com a filha de um outro pastor, e depois de não sei quantos anos eles separaram. Está vendo? Agora eu conheço uma outra, Joaninha, ela não é crente, mas ela começou a namorar com um incrédulo e eles vivem muito bem. Então, pastor, eu disse: minha irmã, qual é o fundamento, qual é o princípio que o apóstolo Paulo ensina à igreja de Coríntios? Não há comunhão entre o crente, o filho da luz, e o filho das trevas. Nessa decisão, fundamento, princípio. Numa decisão, princípio, é isso que nos norteia. Porque nós não fomos chamados para fazer aquilo que dá certo, mas para fazer o que é certo, ainda que isso aparentemente não dê certo. Ainda que aparentemente não dê certo. Não são poucos os pastores que vêm para mim e dizem: quantos membros você tem na tua igreja? Ah, tem tantos, lotado, tem tantos. Quantos anos você tem? Ah, tantos anos de igreja. Rapaz, mas tu é muito ingênuo. Um deles olhou para mim e disse: eu vou te ensinar a pôr crescimento na igreja, rapaz. Eu disse: mas é que eu sempre aprendi que quem dá o crescimento é Deus. Pois é, mas você tem que fazer. Uma outra me chamou e disse: Ricardo, se Deus não te levanta, se levanta, rapaz. Eu fiquei pensando como seria, né? Me puxando aqui, dizer: me levanta, me leva lá para o céu. E começando a puxar aqui. A questão é o princípio, é o fundamento. Vivemos uma geração que não sabe ouvir não, nem dos seus pais, e quando se converte não sabe ouvir o não de Deus. Vocês têm lido o jornal, ou visto pelo menos o jornal na televisão? O garotinho namora com a garotinha diz que não quer mais. Sabe o que estão fazendo? Matando, mata. Quem é você para dizer não? O filhinho da mamãe sempre ouviu o sim, 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 e de repente vem uma princesinha e diz não. O príncipezinho da mamãe nunca ouviu não. Como a princesinha da mami está dizendo não para ele? Mata, bate, arrebenta. Porque ninguém diz não para um guerreiro, uma guerreira. Tenho compartilhado com pastores a dificuldade de pastorear pessoas impastoreáveis, senhoras de si, de suas próprias decisões, que o pastor diz não, acabou. Compartilhando com um pastor amigo, ele disse: Ricardo, 2 anos atrás, a igreja tem uma galeria, e tinha uma irmã adolescente de 13 para 14 anos, e ela vinha com umas roupas escandalosas, bem curtinho. E sabe como é adolescente, os meninos ficavam sempre conversando 3 ou 4 embaixo da escada. Sempre eles tinham algo para compartilhar, para orar embaixo da escada, esperando o horário da menina chegar.
O pastor percebeu isso, foi, chamou com muita gentileza, cuidado, o pai, disse: olha, sua filha está assim, os meninos estão lá, é bom que não se faça, quando ela vier na igreja, talvez seja interessante, com muito cuidado. O pai disse: ah, tá, obrigado. Nunca mais voltou na igreja, um homem de anos na igreja. Ele disse, aí eu fui chamar, ele disse: o senhor chamou a atenção da minha filha? Ele disse: não, eu conversei só com você, reservadamente, não disse para ele. Não, mas ninguém chama a atenção da minha princesa. Como é que ele toma as decisões dele? Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas não é só uma geração obediente, uma geração que na hora da escolha, ela fica no fundamento. Veja 1 Crônicas, capítulo 29. É uma geração que exercita a generosidade do seu coração. O que Salomão está aprendendo? Primeiro Crônicas, capítulo 29, versículo 5. Davi, o seu pai, está levantando ofertas. Davi, o seu pai, está reunindo os utensílios para a casa do Senhor, para a confecção dos utensílios na casa do Senhor. E no versículo 5 ele desafia o povo. Ele diz: quem, pois, está disposto hoje, não é amanhã não, hoje, a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Ele olha e diz: olha, nós temos um desafio aqui na frente. Nós temos um desafio aqui. Quem quer trazer ofertas hoje? Nós precisamos de dinheiro. Quem pode nos ajudar com isso? Olha o povo no versículo 6. Então, os chefes de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. É um povo que entendeu o que é ser generoso de coração e de ação. Nós precisamos, temos um desafio aqui à frente. O povo disse: rapaz, conta comigo aqui. Paz, aqui eu sou o primeiro, põe meu nome aí. Salomão está sentado ali, vendo o seu pai e vendo a geração que ele vai suceder. Como é que a geração que está vindo depois da sua está vendo você? Como é que aqueles que estão sentados no banco estão vendo as suas ações, as suas intencionalidades, está vendo as motivações do seu coração, como ele está olhando para você? Esse povo aqui, assim que desafiado, diz: põe meu nome, eu sou primeiro. Lá na igreja, eu e a Vânia, às vezes precisamos morrer, nós vamos fazer um jantar de final de ano. Eu disse: pessoal, chega lá e faça a sua inscrição se você vem. Se não fizer a sua inscrição, não tiver gente, a gente chama lá a cozinheira e diz: nós não vamos fazer porque está todo mundo sem dinheiro, ou por algum motivo nós vamos fazer. Você fala um domingo, fala o outro, chora, vira cambalhota. Ó, pessoal, eu vou dar cabeçada na parede e vai sangrar. E o pessoal olha para você assim, ó. Já bateu, pastor? Só uma cambalhota? O senhor não vai plantar bananeira? Pessoal, nós estamos fazendo para vocês. Esse negócio aqui, eu tenho família, eu posso comer com a minha família. Pessoal, marca para a gente ter um momento de comunhão. Pessoal, nós vamos ter um multirão. Eu sei que aqui é diferente, mas lá sábado, eu trabalhei de manhã, teve vestibular, e à tarde, a Vânia foi logo cedo também para fazer, nós vamos ter bazar no sábado, e aí faltava o forro lá. Eu tenho um problema de coluna, e o andaime é esquisito. Eu disse: mas eu não posso deixar, só veio um e um outro irmão. Eu disse: eu não posso deixar esses caras, eu sou pastor, eu tenho que mostrar aqui como é que faz. E com esse tamanho, com esse corpinho de bailarino espanhol, parece que eu estou acima do peso, mas é impressão por causa da camisa branca. Parece que tem barriga, mas não é não. Eu uso cinta aqui, por isso que é o volume. É um púlpito móvel. Quando não tem púlpito, eu não sabia se tinha aqui, eu já ponho aqui a Bíblia. Aí, subi no andame, irmão, segura aí, pastor. Pega outra placa, pastor. 3 horas que eu trabalhei, eu desci de lá, eu ia pregar à noite. Eu disse: irmão, agora eu tenho um aconselhamento. Eu preciso sair.
Saí de lá, fiz o aconselhamento, voltei, graças a Deus o irmão precisava ir embora. Disse, pastor, eu preciso ir embora. Eu disse, irmão, que pena. Irmão, tá bom, já que irmão precisa ir embora, só você sabe fazer isso. Mas graças a Deus terminamos. Parte, né? Falta só 2 banheiros. Mas esse povo aqui foi generoso demais. E uma coisa que me chama a atenção no texto, olha o versículo 9. O povo se alegrou com tudo que fez, voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Aqueles que entendem essa generosidade no voluntariado, em dar, eles são alegres. Irmãos, leiam a vida através dos óculos da Bíblia. Vocês vão perceber como isso é verdade. Eu tinha uma tia, ela é extremamente generosa. O que ela tem não é dela, mas ela tem uma alegria. A gente não sabe de onde tira tanta alegria. E eu tinha uma outra tia, já falecida, ela era mão fechada, e o coração parecia blindado. Você ia na casa dela, era uma tristeza, era uma casa tudo certinha, tudo bonitinho, mas vazia. Ela não dava a mão para um cego atravessar a rua. Era capaz de atravessar o oceano com um sorrisal sem deixar efervescer. Tamanho fechado. Era uma tristeza. Esse povo experimentou uma alegria tremenda. E Salomão está sentadinho lá, está vendo tudo isso. Diz, que alegria é essa? As pessoas vão olhar para a sua casa, as pessoas vão olhar para o seu modo de vida, lá no seu trabalho, na sua escola, e elas vão ter uma alegria que elas não vão entender. Não vão compreender a generosidade do seu coração. Como é que você aceita um desafio, trabalha o sábado inteiro, vai para piquenique, ainda cuida de criança, ainda faz tudo, e ainda você chega na segunda-feira feliz. Passou sábado inteirinho limpando a igreja, aí todo mundo viajou, alguns passaram o final de semana em Nova York, outros passaram no Guarujá, outros passaram aqui, e você diz, eu fiquei na igreja fazendo o quê? Vigília, multirão, e aí? Louvado seja Deus, há uma alegria no meu coração, nós estivemos lá, os irmãos se reuniram, mas da onde? Se vocês tiverem a oportunidade de encontrar, é difícil, um filme, é um documentário chamado Santa Cruz. Meirelles é um diretor incrédulo, não é crente. Ele faz um documentário sobre uma igrejinha numa área da periferia do Rio de Janeiro. Primeira coisa, ele fica vendo como começa a igreja. Ele ficou 1 ano lá, vendo a implantação da igreja, uma igreja pentecostal, a volta do Senhor, não sei o que das quantas. Pastor simples, vai de bicicleta visitar os irmãos. E ele foi logo ali na oferta, acabou o culto, só tinha um ponto de luz. Aí ele chega e diz, e aí pastor, as ofertas foram boas, só tinha um ponto de luz, o pastor com aquela gravata, colarinho puído, e tudo lá, diz, nossa, hoje foi, graças a... Quanto deu aí pastor? R$2,40, foi a oferta daquele culto, cheio de igreja. Graças a Deus, Deus os abençoou. Ele silencia no documentário, não fala mais nada. Depois ele olha os crentes carregando o banco, aquele calor do Rio de Janeiro, tendo gravado, carregando o banco, porque eles foram fazer um culto na casa de um ex-policial militar aposentado, porque ele foi curado, Deus o curou e ele pediu um culto de louvor a Deus. Os irmãos com banco e o Meirelles arrando, dizendo, eles vão com banco e tudo alegria, não tem bebida, não tem nada, mas eles têm uma alegria, não dá para entender. Aí vai um cantar aquele microfone ainda que você pega e dá choque. A irmã vai cantar e, oh, aleluia. Uma coisa simples. Só que alguns crentes já estão chiques, olha aquilo e diz, imagino fazer. Mas elas louvando com uma alegria, um amor, o violão todo desafinado.
Um outro servente de pedreiro, está lá uma alegria. Ele aprendeu a ler e escrever na igreja, aprendeu a ler a Bíblia com as irmãs da igreja que o ensinaram. Aí ele pega, ele está lá, vai ao ministro de louvor, e ele começa: quero que valorize o que você tem. E a igreja: aleluia, aleluia. Você diz: mas ele está desafinando. Mas é uma alegria do voluntariado. Ele trabalhou pesado a semana inteira. E quando ele pegou aquele microfone de domingo, ele diz: eu estou dando ao Senhor. É uma alegria que poucos entendem. Eu já fui em casa de pessoas visitar, servido por governanta, que pegava um sininho, uma mesa enorme, ele, blém, 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 blém. E a governanta disse: sim, senhor, traga mais água. Carros importados, 3 andares a casa, piscina. E aí um deles me chama e diz: pastor, a alegria é inversamente proporcional ao dinheiro que entra na nossa casa. Eu disse: e como, irmão? Meu pai largou, minha mãe já tem mais de 1 ano, está com a secretária, meu irmão já saiu de casa, eu não suporto essa casa, tamanha tristeza que está aqui. E quando eu vi esse documentário do Meirelles, e quando eu leio aqui que esse povo dá o que tem, e ainda é alegre, é feliz, da onde vem essa alegria? Se o meu povo entender isso, se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo buscar a minha face, essa alegria será dada ao meu povo. Vamos em frente. 1 Crônicas 29, 19. É uma geração que aprendeu a discernir entre o vil e o precioso. É interessante que isso é ensinável. 1 Crônicas 29, versículo de número 19. Deixa eu pôr vocês aqui no contexto, olha para mim um pouco. Quem está falando aqui é o velho rei de Israel. Quem está falando aqui é aquele que já foi chamado do mavioso arpista de Israel. É aquele pequenininho que enfrentou Golias, guerra contra os amonitas. Ele está cansado, cabelos brancos, sente frio na hora de dormir, tanto que colocam uma jovem para tentar aquecê-lo. Ele já lutou muitas lutas, ganhou algumas, se fez de doido, babou na barba. Davi já está velho aqui. E ele está olhando, agora chegou a hora de ele olhar o seu sucessor. Por toda a vida, o jovem Salomão, aquela criança, foi crescendo e olhando todas as histórias do seu pai. Mas agora chegou a hora de Davi sentar, ele está cansado, lutou muito. E ele faz uma última oração. Pelo menos uma das últimas orações de Davi registradas aqui, ele já viveu muito. Eu fiquei pensando se Deus dissesse a você pegando na mão do seu filho ou do seu neto, e Deus diz, você no leito, e Deus dizendo para você, essa é a última oração que você fará pelo teu neto ou pelo teu filho. O que é que você falaria? Se escutasse aquela voz do pastor no seu coração, e você no leito do hospital, os médicos dizendo assim, questão de dias. Você ouviu isso? Aí quando o seu neto ou seu filho se aproximou, você pegou na mão dele e Deus disse, faça a última oração. O que você diria? O que você falaria ao seu neto, ou ao seu sucessor, ou ao seu filho? Davi está nessa situação. É a sua última oração. Versículo 18. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. E olha o 19. E quanto ao meu filho, e quanto ao Salomão, dá coração íntegro. Para o quê? Guardar os teus mandamentos, que ele fique sempre com os princípios, com a base,
com o fundamento. Os teus testemunhos e os teus estatutos, a tua lei, ele jamais aparte o coração da tua lei, porque se ele apartar o coração do fundamento, do princípio da lei, esse cara vai fazer besteira. Esse cara vai fazer besteira, ele não vai ter condições. Guarda ele, Senhor, fazendo tudo para edificar esse palácio para o qual providenciei. A última oração dele diz: ajuda Salomão a discernir entre o vil e o precioso. Ajuda o meu filho a ter sabedoria para guardar os mandamentos, porque se ele não guardar esses mandamentos, dá coração íntegro, coração inteiro. Quando ele estiver numa situação de risco, quando ele estiver na encruzilhada, quando ele estiver no vale da decisão, que ele se agarre lá no mandamento, no fundamento, e diz: no princípio eu não abro mão do princípio, ainda que eu não veja, ainda que não dê certo, ainda que aconteça o que acontecer, eu não abro mão do princípio do mandamento. O maior patrimônio que um pai pode deixar ao seu filho, isso aqui. O maior patrimônio, a maior oração, porque quando você é a última, está acabando a vida, sai aquilo que está no teu coração. O que sai do coração de Davi? Ajuda o meu filho a guardar o mandamento. Ouvi essa semana um pastor, disse que tem um presbítero que faz uma oração, ele diz, é aquele cara que fala o que vem na mente ele fala. Ele disse que ele fez uma oração orando, e o presbítero disse: Senhor, se for preciso que meu filho entre no céu de cadeira de rodas, mas que ele não fique do lado de fora. O pastor olhou para ele e falou: rapaz, isso é forte, eu não tenho coragem de fazer esse negócio não. Ele falou: mas para mim isso é o mais importante de tudo. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos separar, discernir, ensinar os nossos filhos do vil e do precioso. Eu tenho visto cada vez mais isso, há quase 20 e poucos anos que eu leciono em seminário teológico. A falta de paixão com que os seminaristas têm entrado. Como cada vez mais eles têm desistido da paixão de servir ao Senhor. Eu tenho olhado com tristeza e tenho tentado incentivar os seminaristas e diz: vocês escolheram o melhor. Paulo diz em 1 Timóteo 3, quem almeja o episcopado, quem almeja o serviço, excelente obra almeja. Ele está vendo o que ninguém vê. Ele está olhando para a eternidade, quando todos estão aqui olhando para a terra. Eu fico imaginando como nós ficamos alegres quando o nosso filho se torna um grande empresário, um executivo, um profissional de ponta. Como nós valorizamos isso, como o secularismo tem roubado o nosso coração. Mas se o nosso filho disser: o que é que você quer fazer? Ele diz: pai, quero fazer teologia, quero servir ao Senhor, eu quero ir para o campo missionário. Filho, o que é que eu fiz de errado? Pastor, onde eu errei com a educação desse menino? Rapaz, tua inteligência é demais, você pode ser um alto executivo, conhecer o mundo. Como aquele homem que um amigo chegou há muitos anos que ele não via, mas aí o amigo chegou na casa dele: e teus filhos, aquela conversa toda, disse: vem cá aqui, João. João é executivo, rapaz, está na Austrália, mas depois ele vai para o Canadá, vai fazer pós na França, pós-doc na Inglaterra. Filhão, velho, é nós, mano. E o Alfredo? O Alfredo está nos Estados Unidos, trabalhando na Ford. Está lá, ó, alto executivo. Oh, que bom, mas tem mais um. Não, então, pai, estou indo para a Austrália semana que vem. Mas não eram 3, então, o João, o Alfredo, que bênção e tal. Ele aqui vai para a Inglaterra fazer um pós-doutorado. Poxa, que bênção, mas não eram 3. Pedro, não deu certo, é pastor. Quis fazer isso, não entendo. Eu falei para ele: olha os irmãos dele. Olha os irmãos dele, todos deram certo na vida, não sei, a ovelha negra da família. Deu no que deu, vou fazer o que? Puxou a mãe. O safado ainda vai falar isso.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo ouvir, ele tem que aprender. Salomão está olhando isso e vê o pai, essa oração. O que é importante para os nossos filhos espirituais, nossos discípulos, quanto orgulho de falar que eles são alto isso, alto aquilo, mas como às vezes nós olhamos, ele é só um pastor, não é nada. Pedimos aquilo que está em nosso coração. Vamos indo para o finalmente. Ele termina a oração dele. E veja o segundo livro de Crônicas, capítulo 1. Começa a falar do ministério agora do terceiro rei, do filho do Davi, o Salomão. E no versículo 7 diz que Deus aparece a ele como aparecia ao seu pai. Coisa linda. Deus tem aparecido ao seu filho. Deus tem aparecido à sua filha. Sua filha tem visto Deus, seu filho tem visto Deus, você tem visto Deus. Sua geração, sua família vê a Deus. Apareceu a Salomão e disse: Salomão, pede o que você quer que eu vou te dar. Hoje eu estou bonzinho, estou liberado. Hoje pede, Salomão. Ele aprendeu com seu pai os fundamentos. Ele aprendeu o princípio. Olha o que ele pede no versículo 11. Salomão responde: de grande benevolência usaste para com quem? Deus, eu vi o que o Senhor fez com o papai. Deus, eu vi como o Senhor foi bom com meu papai. Quantas vezes meu pai chorou e te buscou humilhado, e o Senhor respondia a oração do meu pai. Eu vi como meu pai te amava. Eu vi o coração benevolente do papai. Todas as noites eu penso nele, como ele era um homem de Deus, como ele era um servo do Altíssimo. Ele não foi um grande empresário, mas ele foi um homem de Deus, o meu pai. E com orgulho no peito ele diz: o meu pai foi crente, foi um pastor, foi um homem de Deus, usado pelo Deus Altíssimo. Como eu suspiro e desejo que meus filhos falem isso, que eles não se lembrem de um título meu, mas eles dizem: meu pai foi um homem de Deus. Para mim basta isso, não precisa dizer mais nada de mim. Aqui Salomão, quando inquirido por Deus, ele diz: pede. Eu fico imaginando se Davi tivesse ensinado ele, diz: filho, pega o teu e se manda, deixa a igreja, cada um com o seu, ema com seus problemas. Eu acho que ele chegaria a Deus: é o seguinte, carro, mulher bonita, ouro, grandes batalhas, eu quero ser alto executivo como papai, eu quero ser habilidoso nos negócios. Mas ele viu seu pai, ele disse: eu sou testemunha do que o Senhor fez com meu pai. Eu vi as batalhas quando o Senhor ia com ele. Um pastor chegou para mim e disse: olha, não tem preço. Eu disse: o que foi? Ele disse: minhas filhas estavam conversando, ele teve um problema familiar, e as filhas começaram, problema financeiro, e elas: mas como nós vamos fazer agora? E vamos fazer e tal. A outra respondeu: é simples. Como simples? Essa conta aqui, esse problema aqui, isso aqui. Simples. A gente vai falar com o papai. E o papai, como sempre, ele vai falar com Deus. E como sempre, Deus vai falar com o papai. Aí ele vai chegar e dizer: ó, Deus disse isso, vai resolver tudo. Uma tinha 19 anos, a outra 21. É simples. Fala com o papai. O papai fala com Deus, Deus fala com o papai, e aí pronto, resolveu como sempre. Quando Salomão vê Deus, ele diz: eu tenho referencial, eu sei como é esse negócio, eu já vi meu pai. Ei Maria, os teus filhos vão olhar e vão falar: eu sei como é meu pai podia ser milionário como músico,
Meu pai poderia estar numa igreja aí de 10 mil pessoas. Meu pai poderia entrar no mercado gospel facilmente, ele e minha mãe, e estariam bem. Mas eles se mantiveram fiel ao Senhor. Eles foram fiéis. E serviam com alegria. Eu, Gio, tenho um testemunho. E a mim me fizesse reinar em seu lugar. Versículo 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a quem? A meu pai Davi, porque tu me constituís sobre um povo numeroso como o pó da terra. Veja, ele não é ingênuo, ele não é um bobalhão. Todo rei, eu sou rei. Não, ele disse, não, eu sei que tem numerosa multidão. Eu estou consciente aqui que tem soldado para valer. Eu sei que se eu pegar esse negócio, meu pai pôs, nós vamos invadir os amorreus e a gente vence. Aqui estão comigo. Ele não é ingênuo. Ele sabe do poderio. Ele sabe o tamanho da bala que ele tem. Mas é o que ele diz. Dá-me agora, versículo 10, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele olha e diz, Deus, o que eu preciso é sabedoria, porque vão existir momentos de encruzilhada. Estar à frente, à testa desse grande povo, antes de ser um privilégio, é uma responsabilidade. Eu preciso da tua sabedoria, eu preciso da tua graça. Eu preciso de, como meu pai, saber para onde ir, se eu vou escolher o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Vão existir momentos difíceis na minha vida, mas me ajuda a ficar na base, no princípio, no fundamento, no mandamento. Se eu me desviar do mandamento, eu vou fazer besteira, eu vou cair. E Deus lhe responde no versículo 11, disse Deus, porquanto foi esse o desejo do teu coração, e não me pedisse riqueza, bem, honra, ser o executivo, pegar a empresa do papai, você não pediu o emprego da sua irmã, o que você me pediu foi sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo sobre o qual te constitui rei. Aí eu vou te dar sabedoria e conhecimento, são dados a ti. Agora, secundariamente, de quebra, de troco, aí eu vou te dar riqueza, bens, honras, etc, etc, etc. Qual é o maior patrimônio que você pode deixar para o seu filho? É o mandamento. É saber discernir entre o vil e o precioso. Senão vamos terminar, segundo Crônicas 7. Vocês percebem que há toda uma trajetória até que Deus os coloque numa situação dessa? Há toda uma história de vida, passada de geração em geração, até que ele chegue a uma decisão dessa. Por quê? Veja o versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 15. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa, eu santifiquei você, porque você é casa do Espírito. Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. O nome de Jesus está cravado em você, perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo a tudo o que te ordenei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, ficar no princípio, no mandamento, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor que domine Israel. Agora o versículo 19. Porém, mas, contudo, todavia, se vós vos desviardes e deixar o fundamento, o princípio, o estatuto, o mandamento que vos prescrevi, e fordes servirdes a outros deuses, e os adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença.
e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora, tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo esse mal. Se vocês me deixarem, forem para o norte, a espada dos assírios estará sobre as vossas cabeças. Mas se vocês forem para o sul, a lança dos caldeus os alcançará. Mas se vocês me ouvirem, guardarem os meus mandamentos e os meus princípios, eu estarei atento a toda a oração que se fizer nesse lugar. O que é que o Senhor pede, senão a obediência do seu povo? Que geração ensine geração a guardar os mandamentos, a guardar os princípios. E os seus filhos, quando verem a Deus, porque terão que ter experiências pessoais com Ele, certamente lembrarão do seu testemunho, certamente guardarão a sua vida e vão dizer: eu sei o que o Senhor fez com o papai, eu me lembro do choro da mamãe, eu sei como eles te tinham em alta conta, eles eram servos, eles te amavam. Casa, carro, bens não eram tão importantes para eles. O que eles mais amavam, e provaram isso com a vida deles, foi a tua presença. Se baixe sua cabeça por um instante, feche os seus olhos. Se isso acontecer, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Se me ouvires, se atentares, creio que nesses 12 anos, Deus pode estar chamando alguns, desafiando a uma voluntariedade, a uma generosidade incomum. Uma voluntariedade generosa, uma alegria em dar incomum. E dar, a gente sempre pensa em dinheiro, mas não é isso. É chegar amanhã, telefonar para o pastor dessa igreja e dizer: conte comigo, o que é que precisa? Eu quero dar um dia da semana voluntariamente a Shalom. Pastor, me peça. Deus está chamando alguns a reconstruírem os altares e trazerem de volta a paixão. Sabe por quê? Porque os nossos filhos são como radares, eles olham a gente e parece que eles puxam os nossos defeitos. Eles olham para a gente, são como esponjas. E certamente Ele está vendo a sua maneira, o seu filho espiritual, porque certamente você tem discípulos. Certamente você tem discípulos. Como é que seus discípulos o veem? Essa é a questão. Como Salomão viu seu pai Davi. Davi errou, é verdade. Você tem erros, eu tenho, nós erramos. Mas vem uma promessa que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, virei até eles, sararei a terra, terras que precisam ser saradas, corações que precisam ser tratados, outros que precisam que a paixão volte de uma maneira surpreendente, um fogo aceso. Como eu sei disso, pastor? Tenta se lembrar como você era no começo da vida cristã, a paixão que o levou a estudar as Escrituras, a paixão que o trouxe à igreja. Como era essa paixão no começo do louvor, no começo da pregação do evangelho? Como que era essa paixão? Como está essa paixão? Os teus olhos ainda, quando falam das coisas de Deus, ainda estão marejados? Ainda as lágrimas brotam?
Se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei, descerei, virei até eles. Ofereça-se hoje no altar. Diga: Senhor, será um marco esses 12 anos. Esses 12 anos será um marco da minha vida. Esses 12 anos serão um marco, essa paixão, eu não vou deixar. Os meus olhos não se desviarão da cruz. Levante um altar nessa noite, em nome de Jesus. Deus está chamando os seus filhos, os convocando, os desafiando. Se você tiver liberdade, só se você tiver liberdade, quiser pôr a mão no ombro do seu irmão e orar por ele. Se você sentir a vontade, não sinta obrigado a isso. Mas se você quiser, diz: eu vou começar hoje, orando por alguém, pedindo a Deus pela vida de alguém. Se você sentir a vontade, põe a mão no ombro dele e diz: eu quero começar abençoando o meu irmão aqui à direita. Eu não vou porque amanhã, semana que vem, hoje, eu quero abençoar esse irmão. Quero me comprometer a orar pelos membros aqui da Shalom. Quero me comprometer a orar pelos músicos. Ou quero me comprometer a orar todo dia, 1 hora, sei lá. Deixa Deus falar no seu coração. Você pode começar hoje orando por uma pessoa que está ao seu lado. Talvez ela esteja precisando de uma oração que lhe cure a alma, que lhe acenda novamente a chama e o ardor pelas coisas de Cristo, pelo seu reino. Faça assim. Hoje é o dia. Essa é a hora. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esse povo. É povo santo. É tua gente, são tuas ovelhas. Não são nossas ovelhas, são as ovelhas de Cristo. É gente do Senhor, é gente que lhe custou um alto preço. Custou a vida do próprio Filho de Deus. Que teu sangue nos lave mais uma vez. O teu Espírito traga um mover nas águas, um mover na Shalom, Senhor. Um espírito de alegria, improvável, miraculoso, cheio de vida, de esplendor, de vigor. Onde os velhos sonham, os jovens profetizam, como aconteceu, Senhor, na profecia de Joel, acontece aqui. Velhos sonhando, gente de idade sonhando como uma criança, cheia de sonhos, de desejos de te servir, como Davi, querendo uma casa bonita para o Senhor, como Davi desejando um tempo, desejando mais para Deus. Assim aconteça em nome de Jesus, a Shalom. Que os velhos se levantem, cheios de desejo de mudar esse lugar, essas Campinas, esse bairro. Que os jovens da Shalom profetizem. Profetizem. Derrama o teu Espírito Santo em abundância, porque esse povo é teu, essa gente é tua. O Senhor não me trouxe aqui por acaso. Nós aqui não estamos brincando de igreja. Essa é a noiva santa que subirá. Essa é a noiva santa que um dia os céus se rasgarão, a trombeta soará e essa noiva subirá ao encontro nos ares com o noivo. É essa gente aqui, é essa igreja, é essa noiva, é essa santa, é essa imaculada, é essa pura, é essa qual o noivo zela e arde em ciúmes. É essa aqui, não é outra não. Não é ali ou aqui, é aqui. Gente de Cristo, gente do Senhor. Por isso o Senhor chama o teu povo ao desafio, à batalha, à luta, ao sonho, ao desafio, à profecia, à visão de grandes coisas para o Senhor. Alabaxeira, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. É tua gente, é o teu povo. O Senhor ama.